Se existe um ponto em que o purgatório entra em choque direto com o Evangelho, é justamente na doutrina da justificação pela fé. A Bíblia ensina de forma clara que o ser humano é declarado justo diante de Deus, não por obras, não por penitências, nem por sofrimentos após a morte, mas somente pela fé em Jesus Cristo. O purgatório, ao contrário, parte da premissa de que a obra de Cristo não é suficiente, sendo necessário um processo adicional de purificação. O que é justificação pela fé? A palavra justificação vem do vocabulário jurídico. Significa ser declarado justo, absolvido diante do tribunal de Deus. Paulo explica. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação é gratuita, não depende de méritos humanos. Pela graça, dom imerecido de Deus, por meio da fé, confiança na obra de Cristo. Definitiva, não há necessidade de complementos após a morte. A obra perfeita de Cristo. A doutrina do purgatório nega, na prática, a suficiência do sacrifício de Cristo. Se ainda é necessário um processo de purificação, significa que o sangue de Jesus não é suficiente para purificar totalmente os pecados. Contudo, a Bíblia afirma, Hebreus 9:14, muito mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 10:14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. 1 João 1:7. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se o sangue de Jesus purifica de todo pecado, que espaço sobra para o purgatório? Nenhum. O perigo do evangelho das obras. O purgatório é um sintoma de um evangelho centrado em obras e penitências humanas. A mensagem bíblica, no entanto, é clara. Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação não vem de obras, também não vem de sofrimentos pós-morte. O purgatório, ao insistir em méritos humanos, obscurece a graça divina e torna o evangelho em algo pesado, distante da boa nova. A certeza da salvação em Cristo. O evangelho oferece segurança eterna. O purgatório, por outro lado, promove dúvida e medo. Será que sofri o suficiente? Será que meus pecados foram purgados? A Bíblia afirma, João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O cristão não vive de incertezas. Vive da certeza de que já foi perdoado e aceito diante de Deus pelo sangue de Cristo. O contraste entre fé e purgatório. Evangelho bíblico. A salvação é pela fé em Cristo. Doutrina do purgatório. A salvação precisa de purificação adicional. Evangelho bíblico. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Evangelho bíblico. O sangue de Jesus não é suficiente. Evangelho bíblico. A justificação é plena e imediata. Evangelho bíblico. A purificação é lenta e gradual. Evangelho bíblico. A segurança da salvação. Evangelho bíblico. A incerteza e medo da punição. Evangelho bíblico. O cristão vive em paz com Deus. Evangelho bíblico. Cristão vive na angústia do futuro. Evangelho bíblico. Justificação é mais do que perdão. O perdão remove a culpa, mas a justificação vai além. Ela declara o pecador justo diante de Deus. Isso significa que não apenas os pecados são apagados, mas que o cristão recebe a justiça de Cristo imputada em sua conta. Segundo Coríntios 5:21.
Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como alguém que já foi feito justiça de Deus em Cristo pode ainda precisar de purificação no purgatório? O impacto pastoral da doutrina. A pregação do purgatório gera medo, dependência, de rituais e exploração espiritual. A pregação da justificação pela fé gera paz, confiança e adoração sincera. Um cristão que entende a justificação não vive mais preso ao medo, mas descansa na graça de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho que liberta. O purgatório é incompatível com a doutrina da justificação pela fé. Ele diminui a obra de Cristo, promove incerteza e cria um sistema de obras humanas. A justificação bíblica, ao contrário, garante perdão pleno, justiça imputada e salvação imediata para todo aquele que crê. Portanto, crer no purgatório é negar a suficiência da cruz. Crer na justificação pela fé é descansar no que Cristo já fez por nós, de uma vez por todas.